Fala galera! Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal GURPS na Veia, galera! Pessoal, esse vídeo aqui é rapidinho. Eu queria falar uma coisa para vocês que eu considero importante no RPG, mas é opinativo, é só uma opinião minha, beleza? Existem algumas características no jogo de RPG, algumas circunstâncias, que eu acho que o mestre tem que tomar um cuidado especial. Eu vou dar esse exemplo aqui dessa vantagem que existe no GURPS, a vantagem noção do perigo, e tem um detalhe pequeno, uma frasezinha aqui no meio, que eu acho fundamental para ela funcionar direito, para os jogadores se sentirem mais imersos naquele cenário, naquele ambiente, naquela circunstância daquele momento. Que frase é essa, Sérgio? Já vou mostrar para vocês aqui bem de amarelo, não, vou pôr de vermelho aqui, ó. No caso dessa vantagem aqui, noção do perigo, o personagem, dependendo da rolagem, né, ele pode sentir ali que alguma coisa está errada, ele pode pressentir um perigo iminente. Só que isso aqui eu acho fundamental. O mestre deve fazer em segredo, um teste contra a percepção do personagem. Na minha opinião, tá aqui uma regra, vamos dizer assim, que não deve ser ignorada. O mestre deve fazer em segredo. Por que eu estou falando isso? Porque o GURPS tem muita regra e a grande maioria delas você usa se você quiser. Depende do nível de aprofundamento, de complexidade que você quer no seu jogo. Depende do nível de cinematográfico ou de realismo que você quer no seu jogo. Mas um teste como esse aí, na minha opinião, repito, o jogador não poderia ter nenhuma pista, ele não poderia ter ciência de que há um perigo iminente. Então o teste tem que ser em segredo, porque se houver um perigo iminente ali, o jogador não pode saber, a não ser que o perigo se apresente. Então, por exemplo, ao invés de você mestre, falar com o seu jogador assim, tá numa floresta, por exemplo, e eles podem ser emboscados por uns grandes felinos. O mestre não pode chegar pro jogador lá e falar: Faz um teste aí de noção do perigo. cara, já destruiu a imersão e a surpresa da cena. O cara já sabe que provavelmente vai ter um perigo ali, mesmo que ele fale no teste, concorda comigo? Então é só isso, tá? Um vídeo rapidinho para expor a minha opinião sobre esse tipo de situação. Nesse caso, eu, como mestre, eu faria o teste em segredo. Se o teste falhasse, eu ia ficar caladinho, não ia falar nada e o perigo ia se apresentar ali. Eles seriam surpreendidos. Mas no caso de sucesso, eu ia falar com o jogador. Inclusive, eu gosto de pedir para o jogador que tem essa vantagem específica aí, para antes da sessão começar, na verdade, antes da campanha começar, eu deixo ele livre para ele decidir como que isso se manifesta nele, sabe? Para ficar mais interessante na hora de eu narrar. Ele fica arrepiado, ele sente ondas de calor, ele sente tonturas. Como é que isso se manifesta no corpo dele? O olho dele brilha, ele arrepia os pelos? Como isso funciona? Então, se isso aconteceu, eu vou lá e narro o que está acontecendo ali, que sensações ele está experimentando. Beleza, galera? Vou repetir pela quarta vez. É uma opinião minha, ok? Valeu, grande abraço!